Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra que o Senhor venha ministrar no teu coração nesse dia. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal, você que ainda não se inscreveu, que está assistindo pela primeira vez uma das nossas mensagens. E o intuito dessas mensagens são apenas abençoar a tua vida, são apenas direcionar os teus caminhos, são apenas verdadeiramente te ajudar a caminhar nessa terra, tendo o auxílio do único que pode nos ajudar, e essa pessoa se chama Jesus. E nesse momento, querido e querida do Senhor, eu quero trazer ao teu coração uma palavra que ela está baseada num texto que está no livro de Mateus, no capítulo 7, dos versos 24 a 27, e ela tem como base, como pano de fundo, construção, fundação, alicerce. E a pergunta que eu já te faço neste momento é: quais têm sido as bases da sua vida? Quais têm sido os alicerces que têm verdadeiramente sustentado a sua vida? E aqui nesse texto nós temos uma clara orientação de que quando nós edificamos, quando nós construímos, quando nós fazemos do Senhor as nossas bases, a nossa fundação, a nossa vida verdadeiramente caminha numa outra direção. E eu quero falar com você exatamente sobre isso. Quando nós olhamos para o texto diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, sopraram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que esse texto traz à minha mente, à tua mente? Qual tem sido a tua fundação? O que tem sido a tua base? O texto diz que aquele homem, e aqui no sentido antropológico da coisa, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que edifica a sua casa, que constrói a sua casa, baseada, pautada, tendo o Senhor como base, tendo o Senhor como fundação, essa pessoa, quando os problemas surgirem, quando as dificuldades surgirem, quando as pancadas da vida vierem, a casa dela não vai ser abalada, porque ela está sendo sustentada, a base de sustentação dela é o Senhor. Todavia, a pessoa que vai numa mão contrária, que não faz da sua base o Senhor, que não faz do seu sustentáculo a presença do Senhor, a pessoa de Jesus, quando vem as pancadas da vida, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem as pelejas, ela é facilmente abatida pelo inferno. E a pergunta que fica nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, eu não sei em qual momento do dia, em que parte do dia você está me assistindo, mas a pergunta que fica para o teu coração neste momento é: quais têm sido as tuas bases? Talvez a tua base até hoje tenha sido a força do teu trabalho, o teu talento, a tua capacidade humana, a sua inteligência. E eu quero te dizer, querido, que isso na hora do problema não vai te ajudar. Talvez a tua sustentação venha sendo outras coisas que não são o Senhor. E eu quero te dizer que isso também não vai te ajudar. Porque a palavra de Deus, ela também diz para a gente entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e ele o mais ele vai fazer. A palavra de Deus, quando nós olhamos em Mateus 6, verso 33, nós vemos que na nossa vida, quando ele é prioridade, tudo ele acrescenta, tudo ele passa a fazer. E a pergunta que fica para você, meu amado, minha amada que está me assistindo agora: aonde você tem amparado? Porque ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Então não basta você só me ouvir nesse momento. Não basta você apenas entender esta mensagem. Não basta você apenas entender este recado de Deus para a tua vida. Mas é necessário que você coloque em prática, porque ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Ou seja, a prudência na tua vida está em ouvir o Senhor. Se você não fizer desta forma, se você não praticar,
se você não verdadeiramente permitir que o Senhor direcione, a tua vida está fadada ao fracasso. E aí fica um conselho para você neste momento. Permita que o Senhor direcione os seus passos. Permita que verdadeiramente a mão poderosa do Senhor esteja governando a tua vida. Permita que verdadeiramente o Senhor seja o sustentáculo do teu relacionamento, o sustentáculo do teu casamento, das tuas finanças, das áreas da tua vida que precisam de uma intervenção, das áreas da tua vida que precisam do agir dele de forma plena e poderosa. Por isso, nesse momento, querido, eu quero falar ao teu coração. Permita que o Senhor seja a sua base. Permita construir o teu relacionamento na rocha. Construa o teu relacionamento na rocha. Construa o teu casamento na rocha. Construa as tuas finanças na rocha. Construa uma vida nesta terra na rocha. E qual é essa rocha? O Senhor Jesus. Ele é a rocha. Ele pode verdadeiramente te ajudar a passar por todos os intempéries da vida com mais facilidade. Não quero dizer que você não vai tê-los, mas eu quero te garantir que se o Senhor Jesus ele for a tua rocha, se Ele for a base, se Ele for a sustentação, você vai conseguir. Basta a gente olhar para uma construção convencional. Quando nós vemos uma construção, nós temos as colunas de uma casa e quando nós queremos destruir, quando nós queremos demolir esta casa, ou este prédio, ou este edifício, qualquer coisa, basta que nós coloquemos dinamite nas suas colunas e facilmente essa casa ela vai vir diretamente ao chão, se for um prédio da mesma forma. Então, a tua fundação, se ela não for sólida, se a tua fundação não for Jesus, a tua casa, o teu relacionamento, as tuas finanças, elas não vão avançar. O teu relacionamento com os filhos, o teu relacionamento com a esposa não vai avançar. Traga ele para isso. Traga ele para dentro da tua relação, traga ele para dentro do teu casamento, traga ele para dentro das tuas finanças e com certeza você vai ter, talvez, as pancadas que venham, os ventos soprem com ímpeto contra a tua vida, conforme diz o texto, mas a tua casa não vai ser abalada porque ela está edificada sobre a rocha. E que o Senhor te ajude, que verdadeiramente Ele te abençoe e que Ele permita que você vá nesse caminho de colocar a tua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse momento. Um forte abraço ao teu coração e que na próxima semana nós possamos estar juntos mais uma vez, para mais uma semana de vitória, mais uma semana de conquista, mais uma semana de direcionamento do Senhor para a minha vida, para a tua vida, e que essa palavra verdadeiramente ajude a nortear os teus pensamentos para essa semana. Que esta palavra verdadeiramente ajude a nortear os teus caminhos para essa semana. Que esta palavra verdadeiramente ajude a você entender que quando nós colocamos o Senhor como base para tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, elas passam a ter um caminho extremamente diferenciado. Um forte abraço e fique com Jesus. Deus te abençoe.